Então vamos meditar um pouco no que acabamos de ler. Livro de Gênesis, capítulo 3. Como é bom mencionar todas as vezes que nos ajuntamos, não é um estudo em que se tem a plenitude da Escritura, não é isso. Eu estudei o livro de Gênesis, eu sei Gênesis, não é isso. É uma meditação, lembrando que cada versículo da Bíblia, em cada versículo está Cristo. Ou seja, apenas um versículo, qualquer versículo da Bíblia, seria o suficiente para meditarmos uma vida e não teria fim o assunto. Não teria fim. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Uma vez viva, ela se renova a cada dia. Ela se torna nova. As Escrituras se tornam novas cada vez que você lê elas. É um grande mistério. A Bíblia nunca fica velha. Nunca. Você pode ler hoje, ler a mesma Escritura amanhã, você vai ter algo novo dado por Deus. É um mistério, porque é a palavra de Deus. Mas nós vamos meditar de acordo com o que o Espírito tem nos dirigido hoje, no dia de hoje. Gênesis 3. Lembrando que o livro de Gênesis é o princípio de todas as coisas. É o princípio dos céus e da terra, o princípio do homem, o princípio do pecado, o princípio do ismo, o princípio da heresia, o princípio da falsa adoração, o princípio da falsidade, do adultério, o princípio do assassinato, da mentira. Quando Jesus esteve com aqueles religiosos fariseus em São João, capítulo 8, que diziam ser filhos de Abraão, Jesus voltou lá no princípio com eles e disse: vós tendes por pai o diabo. Ou seja, o vosso pai estava lá no Éden, na origem de todas as coisas. O vosso pai não é Abraão. Ainda que vocês carreguem a Bíblia, ainda que vocês se dizem crentes, levem uma vida impecável aos olhos da sociedade, o teu pai, o vosso pai é o diabo. Sabe por quê? Porque ele foi mentiroso e homicida desde o princípio. Olha onde Jesus foi mexer. Lá em Gênesis. Levou eles até Gênesis e mostrou a origem deles no livro de Gênesis. Agora, Jesus tinha capacidade para fazer isso, porque ele era Deus. Ele era conhecedor. Ele conhecia mais do que ninguém a semente que estava diante dele. Então, com autoridade, ele pôde dizer a origem daqueles fariseus. E de igual forma, tudo que vemos hoje diante dos nossos olhos, tudo, você sai aí na rua, tudo teve a sua origem no livro de Gênesis. Tudo, todos os espíritos. A novidade pode ser para nós, como homem, como efêmero na carne, passageiro, mas não para Deus. Estes mesmos espíritos que destroem os jovens hoje, destroem as moças, destroem os rapazes, não é novo, já é velho, é desde o princípio. Foi o espírito que matou a Abel, foi o espírito que teve ciúmes da adoração de Abel.
É o espírito satânico, o espírito maligno, caído dos céus. E a origem de todas as coisas está neste livro. Agora nós vamos meditar aqui no capítulo 3. A tentação de Eva e a queda do homem. Vimos no sábado passado sobre Satanás no jardim do Éden, onde o profeta nos levou lá em Ezequiel, na queda de Lúcifer dos céus, e ele estava assim, Satanás estava no jardim do Éden. O irmão Brana, sendo revelador da Bíblia, nos diz que a árvore da ciência do bem e do mal era Satanás e estava no jardim do Éden. Assim como a árvore da vida também era Cristo e estava no jardim. Então Satanás estava no jardim do Éden após ser expulso do céu por querer fazer algo melhor do que Deus. Então ele estava lá e olhando aquele animal muito parecido com o homem, um animal muito próximo do homem, que hoje é denominado pelo mundo como o elo perdido entre o homem e o macaco. Era um ser que tinha, um animal que tinha faculdade para falar. Não sou eu quem digo, é a Bíblia. Nós lemos agora, acabamos de ler, e vamos ler novamente. Ele tinha faculdade para falar. Não era, a serpente não era este ser rastejante que vemos hoje aí, sem pernas e que anda rastejando. Não, ele era muito bonito, era belo, era formoso, muito parecido com o homem, parecido. E Satanás tomou posse deste animal. Mas Satanás pode possuir animais? Pode. Você vê outro caso lá em Gadara, quando aqueles demônios possuíam aquele gadareno jovem, e quando eles foram repreendidos pelo Senhor Jesus, eles pediram para que entrassem naqueles porcos. E Jesus disse para eles irem, eles foram e entraram nos porcos. Então, Satanás possui também os animais. Ele possui cachorros, ele possui cavalos. Eu mesmo já vi uma cena uma vez em um cavalo que era tão manso, muito manso mesmo, e carregava as crianças pendurava nele, no pescoço, na cabeça. E do nada, aquele cavalo pegou uma ira e começou a escoiciar, quebrar. Ele arrebentou uma carroça no coice, arrebentou todinha, dando coice, as patas sangravam. Ele saiu disparado, arrebentando cerca, arrebentando, visivelmente possesso, possuído por um espírito ruim. Isso porque os filhos de Deus estavam ali perto dele. E Satanás tentou causar danos através dele, mas não conseguiu. Mostrando que ele pode possuir animais, ele pode possuir a crianças, ele pode possuir a homens e mulheres, ele pode possuir jovens. Possui. Ele causa danos através das pessoas, dos animais. Em espírito, ele não causa dano algum. Ele não pode matar sendo um espírito. Ele não pode tirar a vida de uma pessoa sendo um espírito. Puxar o gatilho de um revólver, ele não consegue. Ele não consegue tragar um cigarro sendo espírito. Ele não consegue beber um copo de cachaça sendo espírito. Mas ele consegue fazer isso uma vez que ele possui o homem e a mulher. Ele consegue, aí sim ele consegue puxar o gatilho. Ele consegue beber a cachaça. Ele consegue adulterar.
A tentação de Eva e a queda do homem. Ora, a serpente, então esse serpente aqui, os irmãos guardem, não é este animal que vemos hoje aí. Ou seja, é esse animal, mas antes da maldição que caiu sobre ele, ele era diferente. A serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. A mais astuta de todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, olha aí, então ela falava, ela conversava, era um animal que tinha capacidade de falar. O macaco chega bem próximo a ela, a serpente, e o homem está à frente da serpente, e o macaco atrás. É um elo que uniria, chegaria próximo ao homem e próximo ao macaco. O macaco quase que fala, mas não fala. A relação entre o macaco e o homem seria este animal, que Deus amaldiçoou. Então este animal possuído por Satanás, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Aí está aí Satanás falando na boca da serpente, de um animal. Um animal não seria capaz de pregar, mas o diabo prega. Satanás prega. E ele começou aqui a pregar para Eva, no versículo 1, no finalzinho. Aí ele começou, o pregador Satanás, o pregador Lúcifer. Ele começou a pregar a Bíblia adulterada para Eva. Esta é a diferença. Ele não prega para a vida, ele prega para a morte, usando a Bíblia. Quando ele pregou para Eva, ele pregou uma Bíblia adulterada. Você vai vendo ao passar dos anos, com Jesus, ele pregou para Jesus. E o interessante é que ele não pregou uma Bíblia adulterada para Jesus. Ele pregou do jeito que estava escrito, porém fora da unção, fora da linha. É uma outra linha de morte que ele usa. A palavra fora da unção, ela mata. Ela mata. Jesus disse, a letra mata, mas o Espírito vivifica. A palavra, a Bíblia trazida fora de hora, no momento errado, ela causa morte. A Bíblia, ela desanima, ela faz cair da fé, ela faz ser impossível alcançar o reino de Deus. E isso trazida com uma falsa unção. Quando Satanás, o mesmo que pregou para Eva aqui, pregou lá na frente, ele usou a escritura do jeitinho que ela era para Jesus. Não está escrito? Não está escrito, ele estava usando os Salmos 91, do jeito que está escrito. Pregando lá para Jesus no monte da tentação. Mas Jesus resistia a ele com a mesma palavra, porém com a unção, no poder do Espírito Santo. Ali ele pôde resistir a Satanás. Agora, se ele investiu em Eva com a Bíblia, deu certo. Se ele investiu em Jesus, não deu certo. Mas ele teve a ousadia de investir no próprio Deus em carne. O que seria nos dias de hoje? Será que ele mudou a sua tática? Não. Pelo contrário. Nunca funcionou tanto como tem funcionado hoje. A maneira de Satanás causar danos às pessoas através de um evangelho pervertido e fora da unção.
Quando ele não prega fora da linha, quando ele não mente, ele não põe uma palavra para adulterar, ele traz fora da linha, como ele fez com Jesus. Às vezes nós pensamos, Satanás prega a Bíblia pervertida, então se eu ficar com a Bíblia do jeito que ela é, eu já estou certo. Ainda não é o suficiente. É necessário estar na linha do Espírito. Não são. Porque muitos também trazem essa Bíblia com legalismo, o que também é morte. É uma outra linha. Então ele começou a pregar: não comereis de toda árvore do jardim, Eva. Não está escrito? Não é a Bíblia? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a Eva foi e pregou para Satanás. Disse: olha, Satanás, através da serpente, lembre-se, Deus disse assim, a Bíblia diz assim: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, o pregador serpente, sempre mais bonzinho, sempre mais convincente, sempre com mais argumentos, sempre mais belo, sempre mais atraente, desde o princípio e até hoje. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Deus é bom. Deus quer é só o coração. Deus não quer este sacrifício todo, não. Isso aí foi para a lei, minha irmã. Isso aí foi no tempo da lei. Deus é bonzinho. Não, esse negócio de que mulher não pode pregar, isso aí não é para hoje, não. Hoje nós temos um Deus que é bonzinho, Jesus bonzinho. É o mesmo Espírito. Quando ele disse a Eva que certamente não morrereis, ele não disse como que chocando-se diretamente com a palavra de Deus. Porque se ele fizesse dessa forma, ele assustaria a Eva. E ela correria dele. Mas quando ele disse, certamente não morrereis, ali foi com um carisma de que Deus não é tão mau assim. Para que Deus te criaria, Eva, tão bela, tão linda como você é, e era a mulher mais linda já feita até hoje. De todas as mulheres, Eva foi a mais linda. Por que Deus criaria você para viver aí, Eva, como uma ignorante, sem saber de nada, sem perguntar nada? Para que Deus te daria um cérebro tão perfeito, Eva? Para você não estudar, para você não precisar saber das coisas alheias. Havia um véu sobre os olhos deles, um véu de santidade, diz o profeta de Deus. E aquele véu impedia eles de reconhecerem que estavam nus e que eles fossem completamente dependentes de Deus. Era o bastante. Deus fez eles para serem dependentes. Como dependente? Ao ponto de necessitar de Deus para beber água, para comer e não entender nada. Adão dizia a uma árvore: muda daqui para lá, árvore. A árvore mudava. Adão sabia como que aquilo aconteceu? Não sabia. Adão pedia explicação? Não. Mas ele sabia que ele estava em uma condição de fé pura, genuína, não forçada, onde tudo que ele quisesse acontecia,
como, Adão? Não sei. Eu só sei que é assim. Deus me pôs aqui assim. Deus colocou a minha companheira aqui assim. E nós vivemos assim pela fé. Vivemos pela fé no nosso Criador. Vivemos pela fé no que Deus nos deu. Eu posso chegar e passar a mão no leão, mas por que ele não te morde? Porque Deus fez assim. Mas por que Deus fez assim? Eu não sei. Não me cabe pensar. Eu não fui feito para pensar. Eu não fui feito para arrazoar sobre as coisas de Deus. Eu não fui feito para ficar imaginando coisas. Não. Mas então, o astuto Satanás, ele começou essa campanha dele aí, campanha de inteligentes de Deus, que não tem nada de Deus, campanhas de abra sua mente, seja uma mulher moderna, seja uma mulher para frente. É a campanha de Satanás. Começou lá no céu, quando ele ajuntou uma terça parte dos céus. Uma terça parte é muita coisa, viu? Um exército muito grande. E disse: olha, vamos fazer o seguinte, tudo que nós fazemos aqui em cima no céu, tudo que nós planejamos aqui, não vale de nada, tem que ser tudo conforme Deus. Deus não nos explica nada. Eu acho que se nós pensássemos, aquilo poderia sair mais bonito, aquele anjo poderia ficar em tal lugar, seria melhor, uma outra posição. Então ele começou a pensar nos céus. Pensar. Eu acho, e queria fazer um céu mais bonito. Foi o motivo de Deus expulsá-lo de lá. Não, você não está aqui para isso, querubim ungido. Você está aqui apenas para servir. Expulsou ele. Ele caiu aqui na terra, com a terça parte dos anjos. Caiu aqui, olhou para a criação de Deus, olhou para mim, olhou para você. E o maior despeito dele, sabe qual é? É que nós vamos para o lugar de onde ele foi expulso. E ele não pode voltar mais. A coisa para ele está encerrada. Quando ele olha para você, fraquinho desse jeito, fraquinha desse jeito, ele vê: esse povo está caminhando para aquela terra tão linda da qual eu fui expulso. Esse povo está indo para os céus. Tem razão dele ficar do jeito que ele fica. Então ele pregou um evangelho belo para Eva. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, do fruto da árvore, que não era para comer, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E é verdade. Ia abrir mesmo. Mas era melhor sem abrir. Ia conhecer mesmo, como conhece hoje. Por que você conhece o bem e o mal? Por causa do pecado. Por que você tem uma capacidade tão grande de analisar as coisas terrenas? Por causa do pecado. Mas agora eu te pergunto, Deus te fez para ser assim? Deus te fez para você conhecer a estrutura da árvore? Deus te fez para você conhecer a estrutura do átomo? Deus te fez para isso? Nunca. Nós não fomos feitos para isso. Isso aí é uma consequência de comer do fruto. Abriu-se os olhos, despertou. O homem foi despertado para a vida? Não, para a morte, para as coisas terrenas. Então ele começou a estudar, começou a pensar,
começou a ter uma concepção própria das coisas. Por quê? Ele precisava achar uma base para ele, para não enlouquecer. Porque era morte. Então Satanás disse a Eva: ô Satanás, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes deste fruto, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Agora, uma coisa é Deus conhecer todas as coisas, Ele sendo Deus. Outra coisa somos nós. Nós não temos a estrutura de Deus. Nós não temos capacidade de cuidarmos de nós mesmos, de nossos filhos, de nossos casamentos. Nós não temos a capacidade, não conseguimos. Isso aí era só para Deus, só para Ele. Você diz, então o estudo é do diabo? Não é que o estudo é do diabo, a sociedade é satânica. Agora é uma condição em que somos obrigados a viver. Uma vez que participamos no passado da ciência do bem e do mal, hoje nós somos na carne obrigados a se beneficiar desta árvore. Você escova os dentes? Ciência do bem e do mal. Você liga um aparelho para assistir um culto ao aparelho? Ciência do bem e do mal. Se a coisa tivesse permanecido do jeito que estava, o véu, e os filhos de Deus tivessem vindo pela maneira que Deus havia provido antes, não através do sexo, nós estaríamos da maneira que Deus queria que estivéssemos. Mas tudo teve uma permissão de Deus. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, olha aí, começou a sair o véu da frente. Agora isso aqui não foi do dia para a noite, irmãos. Não foi de uma hora para outra, Satanás. Não, a coisa levou anos. A serpente, bom dia, dona Eva. Bom dia, a senhora está tão bela. Pode ser que no princípio ela nem deu confiança para ele. Passou, mas com o tempo ela começou a responder o bom dia. Dar o seu bom dia, serpente. Pensar, essa serpente é tão boazinha, né? Tão educada. É mais educada do que Adão. É sempre assim. Sempre. É mais educada do que o meu marido. Até que ela se tornou amiga dele. Conversava com ele. E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, então Eva começou a ouvir o que o pregador serpente estava dizendo. E agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Oh, meu Deus! Se todos os irmãos, todas as pessoas pudessem ver isso. Árvore desejável. O que é desejável? Que se deseja. Para dar entendimento, é aquele desejo de conhecer, é aquele desejo de saber, aquela curiosidade que não se satisfaz nunca, insaciável. É uma fome mental por conhecimento que não tem fim. Por isso que aqueles que conhecem a mensagem pelo convencimento apenas, pelo conhecimento, eles nunca se firmam. Por quê? Porque o intelecto, ele nunca se sacia. Ele nunca está contente. O intelecto não.
Ele nunca chega a um lugar onde ele diz: oh, eu estou satisfeito, eu não preciso de mais nada. O intelecto sempre quer mais. Sempre. É uma gula intelectual. E aqueles que vêm para a mensagem por causa dos mistérios e coisas, eles nunca param onde deve parar. Vai acabar numa árvore, numa vaca pastando sobre a árvore. E não para lá também não, e vai, nunca se firmam, nunca se ancoram numa posição de fé onde ele diz: é isso que eu estava procurando, é aqui, nunca. Desejável para dar entendimento. Então, antes de haver a queda, teve que haver um desejo por entendimento. Guarde isso. Se não houvesse o desejo de entendimento, não haveria a queda. Qual era a proposta de Satanás? Além de ser boa a árvore, ela vai te dar entendimento de mais coisas, Eva. Você é uma tapada, Eva. Fica aí andando para lá e para cá, não faz nada, tão bonita. Podia fazer uma faculdade, dona Eva. Podia se modernizar um pouco. Tomou do seu fruto e comeu. Pronto. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos. Os dois, Adão e Eva, abriu os olhos. Primeira coisa que eles olharam: meu Deus, estamos sem roupa. Meu Deus, que vergonha. Estou nu. Eva, que vergonha. Abriram-se os olhos. E conheceram que estavam nus. E coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Agora, a primeira reação do homem, desde o princípio, essa aqui foi a primeira. Quando ele peca, ele reconhece que está falho, a primeira reação dele é achar um lugar para se esconder de si mesmo e tentar se esconder de Deus. Então, qual foi a primeira reação? Coser folha de figueira. O irmão Brana vem e diz que isso aqui era uma religião. Tapar, tentar se esconder. É o que o homem faz. Eu pequei, eu vou correr para uma igreja. Eu vou me filiar a uma igreja. Eu vou fazer parte de tal igreja. Está tomando a mesma atitude. E fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Olha que coisa maravilhosa. Na viração do dia, Deus passeava no jardim. Os filhos de Deus, uma vez que estavam nos lombos de Abraão, nos lombos de Adão, nos lombos de Deus, há uma tristeza inexplicável quando vem o entardecer. Há uma saudade inexplicável, saudade, quando vem o entardecer. Vem uma saudade e uma tristeza junto. Uma vontade de ficar isolado, uma vontade de chorar. Às vezes está tudo bem. Às vezes a família está com saúde, está tudo encaminhado, mas ele sente uma tristeza inexplicável. O que é isso? É a saudade deste tempo de companheirismo com Deus. Quando Deus vinha na viração do dia e conversava com o nosso pai Adão.
conversava com o seu filho, tinha companheirismo, era perfeito. Havia algo completo dentro do homem, completo. Não como é hoje, mas um gozo completo, aquele gozo de segurança, aquele gozo de não desconfiar, aquele gozo de tudo está certo. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Por que eles se esconderam? Os olhos foram abertos. Vamos correr de Deus. Religião? Igreja? Deus? Bíblia? Vamos correr. Os olhos foram abertos. Vamos fazer alguma coisa mais interessante. Os olhos foram abertos. Vamos correr. A verdade é que o mundo corre de Deus. Corre mesmo. Eles têm medo de encontrar com Deus. Medo. Se escondem numa igreja, se escondem atrás de um pastor, se escondem atrás de um padre. Tem medo do encontro. Agora, o que esta mensagem veio fazer com o homem? Justamente colocar o homem frente a frente com Deus. Esta mensagem que meditamos ontem nela, perdão, meu Deus, o que é aquilo? Ela coloca o homem de frente com Deus. Tira a igreja, tira a placa, tira as folhas de figueira e coloca o homem, olha, isso aqui é Deus, agora é você e Deus. Mas o homem tem medo. Corre. Os olhos foram abertos. Eu posso fazer algo para me distrair, eu posso ter um videogame, eu posso assistir um bom filme e nisso eu me distraio, eu me escondo, eu me esqueço por um determinado tempo que existe em algum lugar um Deus me aguardando para conversar. Um Deus querendo dialogar, eu vou correr. E corre. Se esconde atrás da esposa, se esconde atrás do marido, às vezes se esconde atrás do pai, mas Deus está lá te esperando. Ou aqui ou lá no trono do julgamento, todos terão de olhar no olho dele. Todos. Nenhum homem escapará, nenhuma mulher, ninguém. Ou ele tem um encontro agora, encontra com Deus, ou vai ter lá no trono, lá é inevitável. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? É claro que Deus sabia onde Adão estava. Ele queria ouvir a voz do seu filho, disse o profeta. Ele queria ouvir Adão falar com ele. Ele sabia onde Adão estava. Ele queria ver Adão chegar nele e dizer assim: pai, pequei, meu papai. Oh, meu Deus, eu pequei. Ele queria ouvir isso. Pois ele sabia também o que tinha acontecido. E ele disse: Adão, ouvi tua voz soar no jardim, ó Deus, e temi. Agora o homem em pecado, ele teme a voz de Deus. Por que que a igreja teme esta mensagem? Como vimos no começo, tudo se repete. Tudo se repete. Por que que as pessoas têm medo de ouvir esta mensagem? Por que que as denominações têm medo desta mensagem? Por quê? O que ela tem de mais? O que que ela tem de mais? O que que ela tem que faz mal? O quê? O quê? Ela é a voz de Deus.
A mesma voz que soou lá no jardim do Éden, é a mesma voz. E assim como Adão temeu a voz de Deus lá por causa do pecado, o mundo teme a voz de Deus de hoje por causa do pecado. E se escondem em suas folhas de figueira. E dão vazão ao seu entendimento. E dão vazão aos seus olhos abertos. E dão vazão à sua queda. Já percebeu que quando chega na última hora, é quando ele vê a realidade? Quando está entubado no hospital, ele pensa, eu nunca imaginei que passaria por isso. Mas isso aí, a verdade vem à tona, não tem como. Às vezes leva uma vida 50 anos, 60, 70, 80, 90, escondendo-se atrás de coisas feitas pela própria mente. Esconde da verdade. Aí vem o câncer. Mas ele era tão bom. Que bom o quê? Não era bom não, ele se escondia, era um covarde. Ela era tão... Não era boa não, ela se escondia. Passou uma vida correndo de Deus. Agora, Deus é ou não é um bom Deus? Ele dá oportunidade para todos encontrar com Ele agora. Todos, o mais vil pecador. E Ele dá condição dele alcançar misericórdia. Ele está lá esperando, olha, eu estou aqui. Mas o mundo corre, treme. Treme. Igrejas, 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 igrejas. Todos escondendo-se de Deus dentro das igrejas. E Deus lá fora da igreja. Esperando. Ele disse, ouvi tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Olha o que o pecado causou. Por que ele não tinha medo da voz de Deus antes? O que era aprazível antes, agora dava medo. Uma das características de um homem quando ele cai da fé, agora falando no dia de hoje, a primeira coisa que cai no coração dele é medo de encontrar o pastor dele. Tem um medo de ouvir a voz do pastor, de ouvir a voz de um irmão que vai visitá-lo. Ele tem medo, ele corre, ele esconde. Que coisa, não falha, se repete. Ele ouve todo mundo, menos aquele irmão que carrega a voz de Deus. Menos aquele pastor, menos o profeta. O resto ele ouve todos. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Quem te mostrou? Como que você descobriu isso? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore, Senhor. Jogou a culpa em Eva. E comi. Então Deus olhou para Eva. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente, aí Eva já jogou a culpa na serpente, me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizeste isso, maldita serás mais que todas as bestas, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da sua vida. Deus amaldiçoou a serpente. Desde então, aí sim, ela começou a rastejar. Tornou-se nisto aí que conhecemos. É ela, é ela. Só que hoje, né, rastejando, comendo pó, no natural e também no espiritual.
Quando ela leva o homem para a sepultura, leva o homem ao pó, é o alimento dela. E no natural ela anda comendo poeira aí. Virou esse ser rastejante. Por quê? Porque Deus amaldiçoou, tirou os ossos, acabou com o elo perdido, com o elo entre o homem e o macaco, a serpente. E porém inimizade entre ti e a mulher. Já viu como que a mulher odeia cobra? É uma coisa misteriosa, né? Existe algo misterioso entre a mulher e a serpente, digno de uma meditação muito profunda. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente, falando com a serpente. Opa, semente? Serpente tem semente? E aí? Onde entram os advogados da serpente agora? É Deus falando que aquele ser ali, parecido com o homem, tem uma semente. Deixou uma semente. Na onde que ele deixou? Estava no ventre de Eva. Deus já sabia. Ela estava grávida da serpente. Grávida. E antes mesmo de Eva ter o primeiro enjoo de gravidez, saber Deus já sabia. E disse: porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente, serpente, a semente da serpente, e a sua semente, a semente da mulher. Então, duas sementes. Duas sementes. Você pode unir esse versículo 15 aqui com a parábola do semeador, que saiu a semear. Um semeou a boa semente, o outro, de roupa preta escura, semeou a semente ruim. Também o joio e o trigo. Tudo combina, a Bíblia não se contradiz. A Bíblia é um livro, um único livro. Então Deus veio e colocou inimizade entre as duas sementes. Ou seja, não teriam comunhão. A semente da serpente não tem comunhão com a semente de Deus. A semente de Deus não tem comunhão com a semente da serpente. Por estrutura, por genealogia, pode se sentar juntos no banco da igreja, mas o espírito é diferente. O espírito não concorda. Foi o assim diz o Senhor. Ele colocou inimizade. E a sua semente, entre a tua semente e a sua semente. Esta, a semente da mulher, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui surge a primeira profecia acerca de Jesus Cristo. Existe uma profecia em Gênesis, na Bíblia, em Gênesis, acerca da vinda de Jesus Cristo. Aí está. Deus já vendo tudo, a mulher nem sabia que estava grávida, e Deus já falando da salvação. A mulher provavelmente ficou assim. E Deus falando: vou pôr inimizade entre a tua semente e a sua semente, e esta semente vai vir da mulher, vai te ferir a cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar, ele vai te matar, vai te esmagar. Já falando de Jesus Cristo. Por quê? Porque Deus é eterno. Não há surpresa para Deus. Antes do diabo pensar em destruir, Deus já viu a destruição e proveu o remédio. Antes dele pensar. Que Deus maravilhoso. Antes do diabo pensar em destruir o homem, Deus já viu o pensamento de Satanás, permitiu, Deus sendo eterno, ele permite ou não? Permitiu, e disse: sobre este ato de Satanás, eu vou me fazer curador, eu vou me fazer libertador,
eu vou me fazer redentor, salvador, eu vou permitir, está permitido, Satanás vai causar a queda, e através da queda eu vou manifestar os meus atributos. Ah, que Deus grande! É a profecia sobre Jesus. Irmão, tem um hino aí, irmão Paulo? Canta aqui um hino para nós. Se quiser trazer o violão. Nós já vamos terminar aqui a nossa meditação. Jesus, amoroso e fiel Salvador, tão maravilhoso para mim. No abrigo da rocha me esconde ao calor e dá-me alegria sem fim. No abrigo da rocha me esconde ao calor, em árida terra de sol. Oculta minha alma em seu plácido amor e cobre-me com tua mão. Sim, cobre-me com tua mão. Coroa-me as horas com bênçãos a fluxo, nos lábios me pondo louvor, cantando em transportes, dou glória a Jesus, excelso e leal Salvador. No abrigo da rocha me esconde ao calor, em árida terra de sol. Oculta minha alma em seu plácido amor e cobre-me com tua mão. Sim, cobre-me com tua mão. Glória a Deus. O hino é uma pregação cantada. Então vamos retomar aqui. Versículo 16. E a mulher disse, ou seja, para a mulher, não é a que a mulher disse, é um A com crase. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Esse conceição aí é de conceber, é de engravidar. Então ali veio o peso sobre a mulher, a sentença da mulher.
ter filhos com dor, engravidar, ter dores de parto. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Agora isso aqui é Deus. Você pode dizer assim, mas a mulher hoje ela não é mais desse jeito, os tempos mudaram. A mulher mundana. A mulher mundana não tem desejo para o marido. Tem desejo para o patrão. Tem desejo para o professor. Mas a serva de Deus, a alegria dela é a alegria do marido. E da mesma maneira o marido cristão, a alegria dele é a alegria de sua família, de sua esposa. O teu desejo, mulher, será para o teu marido. Teu desejo será para o teu marido. E ele te dominará. Se as pessoas, se as irmãs todas pudessem ouvir isso. Se todas as mulheres do mundo pudessem ouvir isso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o teu marido, ele te dominará. Ele será o teu cabeça. O teu desejo será para com ele. Você vai desejar uma roupa e ele vai te dar. Não é você dar a volta nele, não. Não é pisar, ignorar a sua cabeça como se não tivesse. Meu Deus. E Adão disse, porquanto destes ouvidos à voz de tua mulher. Ei, Adão, hein? E comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti. Agora Deus não amaldiçoou Adão. Isso aqui é muito grande. Ele amaldiçoou a terra por causa de Adão, mas não amaldiçoou Adão. A terra é maldita, mas os filhos de Deus não. Deus não amaldiçoou os teus filhos. Sabe por quê? Porque aquele quem Deus amaldiçoa, misericórdia. Não tem benzedor que abençoa. Não tem pastor que abençoa. Não tem padre que abençoa. Não tem azeite, não tem nada. Deus amaldiçoou. Agora, da mesma forma, é aquele que Deus abençoa também. Não tem macumba, não tem feitiço, não tem olho gordo, não tem nada que amaldiçoa o que Deus abençoa. Não tem. E Deus abençoou a semente de Abraão. Deus abençoou a nós. Através desta fé que nós carregamos, nós somos benditos por Deus. Por isso, a irmã, o irmão, não tem que ficar com medo de macumba. Existe macumba? Existe. Existe trabalho, feiticeiros? Existe. Verdadeiros? Existe. Deus diz que existe, o irmão Brana diz que existe. Mas quando você está sob as bênçãos de Abraão, através do novo nascimento, isso não tem efeito sobre você mais. Nunca mais. Por quê? Porque saiu a santa palavra de Deus, te bendisse, te abençoou, e nenhum demônio do inferno pode te amaldiçoar. Nenhum, não existe. Quem está fora, tem que se preocupar mesmo. Mas filho de Deus não se preocupa com estas coisas, não. Não se preocupa com feitiço, não se preocupa com olho gordo, não se preocupa com azar. Filho de Deus não tem azar. Da mesma coisa que não tem sorte. Ah, não tem sorte? Não. Isso aqui não é sorte, não. Isso aqui é Deus.
Não é sorte. Ah, foi uma sorte acontecer. Não, isso aí foi uma bênção. É uma bênção de Deus, não é sorte, não. Por isso nós não jogamos. Por isso nós não jogamos jogos de azar, porque nós cremos que tudo que tem de bom em nossas vidas é Deus que dá, vem por Deus. Ah, é uma sorte eu estar aqui. Não é uma sorte, não, é uma bênção, é uma predestinação, é uma eleição. Eu sou abençoado desde antes da fundação do mundo, por isso eu estou aqui. Maldita é a terra por causa de ti. Ah, não tem solução para a terra? Agora eu te pergunto, tem solução para essa terra aí que nós estamos vendo, esses sistemas aí? Não tem presidente, não tem pastor, não tem bispo, não tem padre, não tem papa, não tem polícia, não tem exército, não tem deputado, nada abençoa essa terra que Deus amaldiçoou. Nada. Jesus, lá no monte da tentação, Satanás ofereceu para ele. Mas eu vou querer uma coisa amaldiçoada? Uma terra cheia de adultério, cheia de derramamento de sangue? Só hoje quantas mortes houve aqui em São José dos Campos esta noite, em São Paulo? A terra manchada por adultério, por crimes, por mentira. Uma terra amaldiçoada. Jesus, eu não quero isso não. A minha já está preparada, já está pronta. É apenas uma questão de tempo para se concluir, porque Deus já disse, já falou a palavra, vai acontecer. Essa terra aqui vai ser uma bênção, sabe quando? Quando ela for batizada com fogo, quando ela for queimada, quando for instituído o reino de Deus, o milênio, aí sim vai ser uma bênção. Não vai existir deserto. O deserto é uma amostra de que a terra é amaldiçoada. Já pensou? Um deserto, um lugar que não produz nada, um lugar que é só areia, morte. Agora a Bíblia diz que o deserto florescerá. Quando? Quando esta terra for abençoada. Quando a bênção de Deus for surtir efeito sobre ela, o deserto florescerá. Vai surgir flores. Ah, mas que terra, meus irmãos. E justamente um dos maiores desertos fica perto de onde era o Jardim do Éden. Dizem que o Jardim do Éden era ali no norte da África, é por ali, naquela região. Que a ciência vem, isso não agrega em nada na nossa fé, mas a ciência comprova que o berço da humanidade foi ali, na região do norte da África. Justamente onde há indícios que estava o Jardim do Éden. E ali existem grandes desertos ali, né? Deserto do Saara e por aí vai. Com dor, agora olha aí a sentença do homem. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Se hoje você tomou o café, às vezes você já se acostumou, mas houve dor. Houve um gemido para aqueles centavos estar ali, para comprar o pão, para comprar o leite. Houve dor. Houve dor para ir buscar o pão. Houve problemas. Quantas vezes vamos fazer determinadas coisas e pensamos, por que eu tenho que passar por isso tudo? Por que eu tenho que passar por uma empresa tão imunda? Por que tem que ser tão dolorido para me ter o ganha-pão meu? Por causa da sentença. Tem que ganhar com dor. Esse dor aqui não é só o braçal, não. É o gemido do crente em sair de casa e pensar, eu tenho que ir lá para o meio daqueles sodomitas. Eu tenho que estar lá, naquela condição. Vai com dor. Sentença.
Correr disso é correr da sua sentença. É correr daquilo que Deus colocou sobre você, homem. Todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá. Acha que é só coisa boa, né, que vai vir? Meu Deus. Ah, eu sou crente, agora vai ficar tudo bem para mim. Não. Espinhos e cardos também te produzirá. Espinhos e cardos. Coisas espinhosas que vai te machucar, vai vir no meio. É sentença. E comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra. Tem que trabalhar. O homem tem que trabalhar, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Você é pó. Lembre-se disso. Por isso oramos com o rosto no pó da terra. Quando você põe a sua cara no chão assim, ó, você olha bem assim e fala assim, ó, esse aqui é o meu lugar. É daqui que eu vim, é do pó. E é para cá que essa carne tem que voltar. A carne não olha para cima não, irmãos. Quem olha para cima é só a nossa alma. Quem olha para cima é o nosso espírito, aguardando a redenção. Aguardando ser libertado desta cadeia chamada corpo. O espírito. Isso aqui é uma cadeia. O nosso espírito está aqui dentro assim, ó. Maranata, o Senhor volta logo, me liberta, eu quero voar deste corpo, eu quero sair. O espírito fica assim. E a carne, ela tem que ficar no chão. Com a cara no chão. A carne, você não tem nada que presta. Você não tem nada que interessa para Deus, carne. Nada. Você vai ficar olhando para onde você veio. Você veio para o pó, vai voltar para o pó. É a sentença. Você não vai subir, carne. E não vai me atrapalhar a subir também. Você vai ficar. O lado de dentro vai subir. Então ela é a sentença. E esse pó em pó tornarás. Aí você pega o corpo humano. A química que forma o corpo está tudo na terra. Mas não falha. Mas como que Deus é perfeito. Todos os elementos químicos, o cálcio, o potássio, o carbono, tudo na terra. O corpo é feito de terra. Nós somos terra, meus irmãos. Terra. Somos pedaços de terrão. Sabe o que é terrão? Você pega um terrão lá na rua, olha e fala assim, ê, meu primo, é isso aqui que eu sou é terra. É uma terra que se mexe, que tem uma alma dentro, nada mais que isso. O profeta disse isso, lá vai um terrão de Jeffersonville. Terrões, pedaços de terra. Aqui estamos nós, terrões. Um pedaço de terra ali, outro aqui, outro ali, outro aqui. Eu aqui. Terra. E por quê? Onde cabe o orgulho nessa hora? Onde? Terra. Se Deus tirar o fôlego de vida agora, o que acontece com você? Terra. Pode ser rico, milionário, médico, advogado, general, o que for. Terra. Vermes. Vira pó, vira terra. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era mãe de todos os viventes. Aqui cabe uma outra observação. Ela era mãe de todos os viventes. Não fala na Bíblia que Adão era pai de todos os viventes.
Ali surgiram duas raças de origem diferente na questão de pai. No concernente à mãe era mãe, tanto de um como de outro, mas pai eram dois. Eva se engravidou, teve filhos gêmeos de pais diferentes. É possível isso? É possível. Tem casos hoje disso aí. Hoje. Não é um só não, tem muitos. Com a internet ficou-se mais fácil de ver isso aí. Tem vários casos da mulher que se engravida de dois homens juntos. Tem os dois filhos e pais diferentes. Tem vários casos. Isso aí só vem a confirmar o que aconteceu no Jardim do Éden. Então, um era de Adão, outro era da serpente. Quem era de Adão? Abel. Quem era da serpente? Não sou eu quem disse, João disse. João, o apóstolo, que foi lá na ilha de Pátimos e foi chamado e viu aquelas visões, as revelações. Ele disse, Caim era do maligno. João disse. Agora, se Caim era do maligno, como pode Adão ser pai de Caim? Era Adão do maligno? Não. Deus não ousou nem amaldiçoar Adão. Como pode ser do maligno? Não era. Nem maldição houve sobre Adão. Nem maldição. Ele era feito pelas próprias mãos de Deus. Ele não era do maligno. Mas Caim era. Porque Caim era filho da serpente. Filho daquela criatura possessa por Satanás e que gerou no ventre de Eva. Por isso Jesus disse lá na frente para aqueles homens: o vosso pai não é Abraão, a linhagem de Abraão é outra, é de Adão. Abraão é de Adão. Abraão é filho do original lá atrás. Está ligado ao original. Vocês não, vocês carregam a Bíblia, mas a sua linhagem é outra. O que quer dizer isso? Vocês têm por pai o diabo, ele que foi homicida e mentiroso desde o princípio. Ué, quem que foi o pai mentiroso desde o princípio? Aí você volta aqui. Jesus estava falando desta passagem. Era Satanás mentindo para Eva. O pai daqueles sacerdotes. Já parou para pensar nisso? Filhos da serpente. E ninguém melhor do que Jesus para dizer aquilo com autoridade. Não sou eu que estou dizendo. Eu estou repetindo a Bíblia. Ninguém melhor do que Jesus para chegar e dizer: ó, você anda aí de peito estufado, você tem por pai é o diabo, viu? Não é Abraão, não. Porque ele foi homicida. O que ele matou? Ele matou Abel. E foi mentiroso. Para quem que ele mentiu? Para Eva. Pai da mentira. A única coisa que o diabo é pai é da mentira. A mentira tem pai, sabia disso? Todas as vezes que você for tentado a mentir, por mais caro que isso te custe, meu irmão, lembre-se disso. O pai da mentira é o diabo. Se você vê alguém, um filho, uma filha, nunca chame-o de mentiroso, nunca. Mesmo que ele diga algumas inverdades, esteja numa fraqueza, não fale isso. Não chame de mentiroso ou mentirosa. Porque o diabo é o pai da mentira. Você está dizendo assim, você tem comunhão com Satanás, chamando ele de mentiroso, de mentirosa. Nunca diga isso. Leve-o a um conhecimento da verdade. Você vai ter resultados muito melhores. Muito melhores. Então Eva era mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão
e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Ué, mas não estava boa a veste deles? Eles já tinham feito aventais de folha de figueira. Não estava bom? Não, não servia para Deus. Ah, eu já sou da igreja, mesmo do tabernáculo. Não está bom? Não. Para Deus, não. Para Deus, tabernáculo não salva ninguém. Tabernáculo seria mais uma denominação, se firmássemos nisso. É um nome apenas. Não está bem? Não está bem. O irmão Brana disse que o tabernáculo Brana não salva ninguém. Ninguém. É avental apenas. Agora, aqui no tabernáculo você descobre a veste verdadeira, que não é o tabernáculo, que é a pele, o sangue do Cordeiro de Deus. Eu vou ler aqui rapidinho nesta mensagem a crueldade do pecado, parágrafo 99. Combina com isso aqui. Então ali eu posso imaginar, vendo aquela coitada Eva, quando ela olhou para Adão, seu longo cabelo loiro caído sobre suas costas, aqueles grandes, brilhantes olhos azuis que pareciam com os céus, onde Deus os havia feito, as lágrimas jorrando. Agora você vê a condição que o pecado leva. Você imagina uma mulher linda, bela, olhos da cor do céu, mas agora a coisa estava feia. Os olhos estavam vermelhos, de lágrimas. Provavelmente com o rosto todo transformado. Ah, meu Deus! Essa mensagem faz jus ao título: a crueldade do pecado. O pecado é muito cruel, meus irmãos. Muito cruel. Ele desfigura o homem. Ele desfigura a mulher. Ele tira a alegria. Uma mulher bela, imagina agora a cena. Os olhos azuis avermelhados, possivelmente soluçando de tanto chorar. Se misturando com o sangue nas suas vestimentas, pele ensanguentada. Não era pele tratada, não. Era uma pele tirada de uma ovelha, diz o irmão Brana, e colocada ali sobre o lombo, e o sangue na pele ainda. Uma mulher tão bela, lágrimas, sangue misturados. Ai, o pecado é duro. O pecado é duro. É duro. Caindo, enquanto corriam através das peles de ovelhas, o sangue pingando. Sangue por toda parte ali. Toda parte. Não, a folha de figueira não servia, irmão. A igreja não servia. A religião não servia. O que eu penso não servia. Não serve ainda. O que você pensa, o que você acha não serve. Tem que ser o sangue. Tem que ser a maneira que Deus proveu. Deus proveu uma maneira. Uma. Tem que ser através dela. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida
e coma e viva eternamente. Agora, o homem, pela curiosidade, conheceu o bem e o mal. Mas como ele não tinha estrutura para aquilo, para administrar, até hoje não tem. Quem administra? Ninguém. Qual governo é perfeito? Qual? Qual? Pela história da humanidade, fala apenas um para mim. Qual homem foi perfeito? Homem nascido do pecado. Qual? Nunca. Ele conhece o bem e o mal, e esse é o motivo da queda. Porque nós não fomos feitos para viver assim. Olhando para o invisível, parágrafo 9. Agora que o Senhor possa acrescentar suas bênçãos à leitura da sua palavra. É estranho que aquele homem que foi feito segundo a imagem e semelhança de Deus, e foi chamado por ele para andar pela fé. Olha qual que foi o chamado do homem aqui, e não mudou não. Deus nunca chamou um homem e disse, olha, eu quero que você agora pegue a minha Bíblia, estuda muito, decora, e você vai ser uma bênção. Eu vou te pegar para mim e vou te usar. Nunca. É estranho que aquele homem que foi feito segundo a imagem e semelhança de Deus e foi chamado por ele para andar pela fé, crendo no que Deus é, escolhesse andar pela visão em vez de pela fé. É estranho mesmo. Era muito melhor a outra condição, sem saber nada, mas vivendo eternamente, sem saber nada, mas nunca tendo que derramar uma lágrima de sangue por uma enfermidade, por uma decepção, por uma morte. Era muito melhor, sem saber nada. Era muito melhor, muito. Era muito melhor a condição deles antes. Mas escolheram conhecer. Eva ouviu um chamado lá na fronteira, tem algo diferente aqui. Ela deixou o seu lugarzinho tão maravilhoso, lugarzinho tão especial, onde ela não tinha que vestir peles ensanguentadas, e vivia eternamente, não ficava velha, não ficava velho, não tinha uma ferida, não tinha mertiolate, não tinha ruga, não tinha dor de cabeça, não tinha enxaqueca, não tinha cãibra, não tinha dor nas costas, não tinha alergia. Mas eu desejo conhecer, eu desejo saber, eu desejo, vai. Perdeu tudo, trocou tudo pelo conhecimento. Aí você pega a restauração de Deus com os homens, e você olha o nosso pai na fé, Abraão. Quando você olha para a fé que estava em Abraão, que não era de Abraão, mas estava em Abraão, e quando Deus disse que a semente dele possuiria, é a semente da fé dele, não do sangue. Você vai ver que aquela qualidade de fé em Abraão era justamente a que estava com Adão e Eva. Abraão, eu vou te dar um filho na tua velhice. Amém? Mas eu estou velho. Amém? Mas você tem 70. Amém? Passaram-se 10 anos. Amém? 20. Amém? Veio o filho, glória a Deus, aleluia, foram transformados. Abraão, eu quero que você ofereça o seu filho lá como holocausto, como sacrifício. Amém?
Você olha a qualidade de fé. Não tinha raciocínio. Não tinha pensamento. O mesmo tipo de fé lá atrás de Adão, de Eva. Começando a olhar novamente para o invisível. E isso veio através dos heróis da fé. Você vê o mesmo tipo de fé em Davi, vê o mesmo tipo de fé em Sansão. E qual é o ministério de Elias hoje? Restaurar a fé. Que fé? A fé do passado, a fé antiga. Caminhar pela fé novamente. Comer pela fé. Cantar pela fé. Viver pela fé. Orar pela fé. Por que que você veio à igreja? Por que que tinha tantos irmãos aqui às 5 horas da manhã? Por quê? Fé. Por que que você crê nesta mensagem tão contraditória? Fé. Que fé é essa? A mesma que estava lá em Adão. O Senhor Jesus Cristo colocou essa fé em você, jovem. Colocou esta fé em você, meu irmão. O Senhor Jesus Cristo te deu uma porção desta fé. E quer uma vitória na sua vida, que vai um segredo. Ore sempre para Deus, cada dia dar mais um pouquinho dessa fé para você. Para que essa fé abunde em você. Que você chegue ao ponto de duvidar de você mesmo, duvidar das pessoas, duvidar da sua enfermidade, duvidar do cemitério, duvidar do caixão. Completamente dominado pela fé. Ah, meu Deus. Mas através da razão? Jamais. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra. Jardim do Éden. Éden significa prazer íntimo com Deus. Para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, tirou o homem do companheirismo, tirou o homem daquela coisa tão gostosa, meu Deus, mas que prejuízo por causa da curiosidade, por causa de querer saber. Irmãos, tome cuidado, irmãos. Tome muito cuidado com estas coisas que aparecem aí brilhando por aí. Aparece aí para chamar a atenção. Isso é do diabo. Não queira nem ir lá saber, não queira nem ter contato com isso. Vai dar danos, se não levar, vai deixar marcas. Seja um ignorante para isso. Não cometa a mesma besteira que Eva. E havendo lançado fora o homem, pôs querubim ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor. Agora a árvore da vida, ou seja, o fruto da árvore da vida é o que dá a vida eterna. O fruto. Então agora a árvore da vida, a vida eterna, estava protegido por uma espada inflamada. E é a condição até hoje. Para comer do fruto tem que passar pela espada. Não é qualquer um, não é ser bonzinho. Não, eu vou fazer o seguinte, a espada eu não vou encarar não. Mas eu vou dar esmola, eu vou dar cesta básica, eu vou fazer obras de caridade, eu vou fazer doações na igreja. Bom, ótimo! Mas e a espada? Você não vai passar pela espada? Você não vai passar pela guarda de Israel? Você não vai passar pelo leão, pelo boi, pelo homem, pela águia? Você não vai passar por Mateus, Marcos, Lucas e João? Você não vai passar pela Bíblia?
Você não vai passar pelo batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Você não vai passar por 1 Coríntios 13, pelo amor. Você não vai passar pelo novo nascimento. Não, não tem árvore da vida assim não. Ele proveu o caminho. Ele é o caminho. Ele é a vida. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que caminho? O caminho de volta para o Éden. O Éden restaurado. O Éden restabelecido. Deus restabeleceu. Ele não fez essa terra como se ele fosse um perdedor. Perdi a terra para Satanás. Não! Ele não fez essa terra para ser do diabo, não. É dele. Ele deu ela para os filhos dele. Ele vai queimar tudo. Ele vai restabelecer o que ele desejou desde o princípio. E qual é o caminho para voltarmos? Aí está em suas mãos, meus irmãos. É a Bíblia. É a mensagem de William Branham. É Jesus Cristo. Graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. 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 Na minha angústia eu clamo ao Senhor, e Ele me atende, ouve meu clamor. Contempla o meu Deus pelo seu grande amor. Esforça a minha coragem, Senhor. Esforça a minha coragem, Senhor. Esforça a minha coragem, Senhor. Sem ti sou tão fraco e não tenho valor. Esforça a minha coragem, Senhor. Eu sei que estou num lugar muito alto, e se eu cair, eu me despedaço e fico a orar ao meu Salvador. Esforça a minha coragem, Senhor. Esforça a minha coragem, Senhor. Esforça a minha coragem, Senhor. Sem ti sou tão fraco e não tenho valor. Esforça a minha coragem, Senhor. Este mundo ingrato eu não posso vencer sem a tua graça, sem o teu poder. Eu vou com Jesus na bonança ou na dor. Esforça a minha coragem, Senhor. Esforça a minha coragem, Senhor. Esforça a minha coragem, Senhor. Sem ti sou tão fraco e não tenho valor. Esforça a minha coragem, Senhor. Sei que esta jornada é dura e difícil, mas eu me descanso nos braços de Cristo. Só Ele é meu Deus, meu libertador. Esforça a minha coragem, Senhor. Esforça a minha coragem, Senhor. Esforça a minha coragem, Senhor. Sem ti sou tão fraco e não tenho valor.
Esforça minha coragem, Senhor. Aleluia. Vamos ficar de pé. Irmão Macedo, encerra com uma oração aqui, irmão, por favor. Deus abençoe aos irmãos que acompanharam pela internet. Deus vos abençoe grandemente. Amanhã, nos permitindo Deus, 7h30, Escolinha das Crianças, 8h30, Escola Dominical, 3h da tarde, companheirismo dos jovens, com a participação de toda a igreja, e a partir das 6h da noite, já em ambiente de Santa Ceia do Senhor. Aleluia. Irmão Macedo, faça a oração e despeça os irmãos. Senhor Deus, te agradecemos, Senhor, por mais esse dia, por estarmos meditando, Senhor Deus, nesse capítulo 3, Senhor, de Gênesis, que é o início de tudo, Senhor Deus, e o Senhor está mostrando a queda do homem, Senhor Deus, mas também o Senhor não está mostrando também o que é necessário, Senhor, para o caminho de volta, Senhor. Caminho de volta ao Éden, Senhor Deus. E essa mensagem é que está nos orientando, Senhor Deus, para tomarmos o caminho certo, Senhor. O caminho de retorno, Senhor, às tuas origens, Senhor Deus. Muito obrigado. E te agradecemos também que o dia de hoje, Senhor Deus, Senhor nos abençoe e nos oriente, Senhor, em tudo que nós fizemos, Senhor Deus. Abençoe também aqueles irmãos que estão nos assistindo pela internet, Senhor Deus, aqueles também que não puderam aqui estar, Senhor Deus. O Senhor conhece o coração de cada um, Senhor Deus, e amanhã estaremos aqui de volta, Senhor Deus, para termos o dia todo, Senhor, em comunhão contigo, Senhor Deus. É isso que nos interessa. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos. Amém. Irmãos, cumprimente um ao outro, Senhor, e o Senhor possa nos levar de volta às nossas casas, Senhor, aos nossos lares, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor. Amém.